Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Penido Explica, e o assunto de hoje é o sono, né? A gente vai tratar ali sobre o sono não REM, paralisia do sono, arquitetura do sono, enfim, muitas coisas hoje. Bom, antes de tudo, né, é importante a gente começar a diferenciar o sono fisiológico do sono não fisiológico, né? E toda vez que você escutar fisiológico, você tem que associar a algo que é normal, a algo que acontece ali naturalmente, né? Então, sono fisiológico é o sono que a gente tem ali todos os dias quando a gente deita para dormir. Já o sono não fisiológico, né, que é aquele que não é normal, ele se resume ali a algumas situações, né, e dentre elas a gente tem o coma e a anestesia geral. Bom, dito isso, vamos começar a falar sobre o nosso sono fisiológico, né? O nosso sono, ele é basicamente ali dividido em sono não REM e sono REM, sendo que a ordem é o seguinte: ciclo de vigília, né? Ou seja, quando a gente está acordado, a gente tem que passar obrigatoriamente para o sono não REM e só depois para o sono REM. A gente não pode passar direto de ciclo de vigília, estado de vigília, para sono REM. E eu não sei se você já ouviu isso, né? Em algum lugar é muito comum falarem que o sono ele é organizado em 4 fases, né? E por que dizem isso? Bom, dizem isso por quê? Porque o sono não REM ele vai ser dividido ali em 3 subfases, que são N1, N2 e N3, sendo que N1 e N2 eles são aquelas fases mais iniciais, né, do sono, aquele início ali, né, que você começa a ter uma redução da frequência cardíaca, uma redução do tônus muscular, enfim. E o N3 é o sono profundo, né, de fato, antes de chegar aí no sono REM. Dito isso, né, a gente já tem 3 fases das 4, né, que falam que compõem o sono. E a última fase é o sono REM, né, que é a 4ª fase do sono. E como vai se organizar, né, o nosso sono aí dentro dessas 4 fases? Bom, o nosso sono ele se organiza na forma de ciclos, né? E numa noite aí padrão, né, de sono aí de 8 horas diárias, a gente é capaz de completar de 4 a 5 ciclos, né? E por quê? Porque cada ciclo desse, ele vai durar ali numa média de 90 a 120 minutos. Então, se você fizer a conta aí, né, 90 a 120 minutos cada ciclo, num período de 8 horas, dá para completar 4 a 5 ciclos, né? Isso aí, normalmente. Enfim, e como vai se dar, né, a distribuição por essas fases aí, né? Bom, primeiro a gente deita para dormir ali, né? A gente está acordado, então a gente passa da vigília, né, acordado, para N1, de N1 a gente vai para N2, de N2 a gente entra em N3, e de N3 a gente não vai para sono REM, a gente volta para N2, e aí sim, de N2 a gente vai para o sono REM. E aí, né, cabe algumas considerações assim, muito importante, que é, caso a gente continue dormindo, né, depois de atingir aí o sono REM pela primeira vez, a gente sai desse sono REM, volta para N2, aí de N2 vai para N3, N3 volta para N2, aí só depois volta para o sono REM de novo. Isso se você continuar dormindo. Agora, caso você seja acordado, né, você é como se fosse um reset, né, em todo o processo, ou seja, você vai voltar lá para vigília, e vigília N1, N1, N2, N2, N3, enfim, é isso. E é interessante, né, é que, se lembrem lá que eu disse, né, que a gente completa 4 a 5 ciclos, né, durante a noite de sono. Porém, a cada ciclo, a duração do nosso sono REM, ela aumenta um pouco, entendeu? E se você acordar, né, for acordado em algum período da noite, você vai voltar à duração inicial do sono REM. Sei que ficou meio confuso. Vamos lá. Se no primeiro ciclo, né, que você completou durante a noite, o seu sono REM durou ali por volta de 5 minutos. Sim, aqueles 90 a 120 minutos que compõem o ciclo, o sono REM ali, né, tão importante, ele vai durar ali numa média de 5 a 15 minutos, né, podendo haver variações aí, né, de acordo com a idade da pessoa também, e de acordo com a pessoa, né? Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes. Enfim, se no primeiro ciclo lá o seu sono REM durou 5 minutos, e no 4º ciclo o seu sono REM já estava durando 6 e pouco, ali 7 minutos, né? Se você, por algum motivo, acordar, né, durante a madrugada, o seu sono REM vai voltar, e se você acordar durante a madrugada e conseguir, né, completar mais um ciclo, chegando no sono REM de novo, esse sono REM vai durar só 5 minutos, né, novamente. E aí você começa a entender por que é tão prejudicial, né, aquelas pessoas que têm um sono fragmentado, né, ou seja, que acordam muitas vezes, né, durante a noite, E também aquelas pessoas que dormem pouco, né? Ou seja, que deitam tarde e acordam cedo, né? Esse sono REM,
ele é conhecido ali, né, ele é tido, né, como um sono ali muito importante para a memória, ou seja, quando a gente vai fixar ali todo aquele conteúdo que a gente aprendeu durante o dia. Ele também, algumas teorias, né, dizem ali também que ele é associado à limpeza, né, de neurotoxinas e tal, e ele é um grande reparador emocional e intelectual. Bom, sabendo disso, né, se você tem o hábito ali de dormir pouco durante a noite, você teoricamente está completando menos ciclos. Se você está completando menos ciclos, você está entrando menos em sono REM. Está entrando menos vezes, né, em sono REM. E entrando menos vezes em sono REM, você tem um prejuízo de todos esses benefícios aí, né, que o sono REM é capaz de trazer para a gente, né? Aí é comum, né, você ver aquelas pessoas ali que acordam ali com uma sensação de lentidão, né, de raciocínio, de cansaço, né, excessivo, como se a noite não tivesse rendido, né, e episódio de irritabilidade também, né, que é muito comum ali em pessoas que dormem pouco, né. E aí vem aquele papo muito clichê, né, que é a higiene do sono. Então é muito importante você não beber muita água, né, pouco antes de dormir, porque se você bebe muita água, você vai acordar, né, para urinar, e se você acorda, você está resetando todo aquele processo do sono, né. Aí, em vez de continuar tendo sono REM, você não, vai ter que voltar para a vigília, e N1, N2, N3, N2, REM de novo, ou seja, todo aquele processo. É importante também você não dormir, né? Você não deitar e ficar mexendo na tela do celular, ficar mexendo no notebook, né? Porque a claridade desses aparelhos, eles vão afetar ali, né, a sua liberação de melatonina, né, que é o hormônio do sono, e a liberação desse hormônio ali depende, né, de um ambiente silêncio e de escuridão, né? Então, se você está com aquela tela ali no seu rosto, você está prejudicando a liberação desse hormônio, né? Também, né, não é bom praticar atividades físicas intensas, né, pouco antes de dormir, porque isso ali pode aumentar o seu metabolismo e você vai demorar mais a dormir. Se você está dormindo menos ciclos, menos vezes em sono REM, prejuízo, né, de todos os benefícios, né, do sono REM. Beleza. E agora, né, uma característica aí muito marcante, né, do sono REM é que nele a gente pode observar o movimento rápido dos olhos. Então, né, você está lá dormindo e os seus olhos estão mexendo, né, assim. Inclusive, né, é até essa característica que dá um nome, né, dá essa nomenclatura, né, sono não REM e REM, porque se você traduzir aí movimento rápido dos olhos para o inglês, você vai ver que vai dar REM, né. Enfim, além disso, né, durante esse sono REM, a gente pode observar também, né, de forma bastante contraintuitiva, né, um aumento da atividade do nosso sistema nervoso autônomo simpático. E o que isso significa? Bom, significa aí, né, que durante esse sono a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, um aumento da pressão arterial, e o que é meio paradoxal, né, visto que essas características aí são mais esperadas, né, durante a vigília do que durante o sono, né? Pois bem, exatamente por isso, né, o outro nome do sono REM. Para quem não sabe aí, o outro nome do sono REM é sono paradoxal, né? É justamente por isso, por essas características mais próximas da vigília. Bom, um outro sinal ali muito característico, né, desse sono é o intenso relaxamento muscular, né? A atonia muscular, né? Quando o músculo perde ali o seu tônus, né? Perde ali o seu rugor, né, de contração. Mas é claro que isso não vai envolver todos os músculos, né? Vai envolver mais ali a musculatura dos membros, né, e tal, a musculatura tidesquelética, e isso é até uma forma dele te proteger, né, do seu organismo te proteger, né, durante os sonhos, né, de arrumar alguma lesão, né? Por exemplo, você está sonhando ali que está brigando com alguém, você pode se machucar, né, ali dormindo, então é uma forma de proteção. E dessa característica também do sono REM, você começa a entender duas situações muito clássicas, né? A primeira é porque acontece aqueles episódios lá que a pessoa tá do seu lado ali no transporte público, então tá numa cadeira ali e dá aquele famoso bate e volta, né? E a outra situação é a paralisia do sono. Bom, vamos lá, em relação ao bate e volta, né? Aquela cochilada. Bom, como a gente já disse, né? Cada ciclo ali de sono, ele vai durar de 90 a 120 minutos, certo? E somente cerca de 5 a 15 minutos ali, podendo variar, corresponde ao sono REM. Pois bem, em pessoas com privação de sono, né, ou seja, que estão dormindo menos ou que estão acordando muitas vezes durante a noite, é comum ocorrer um encurtamento desse sono não REM. Ou seja, aquela pessoa ali que está do seu lado no ônibus, né, e tal, que está cochilando toda hora, tá dando aquele leve bate e volta, né?
ela está passando por um processo de encurtamento do sono não REM. Aí esse sono REM, ele dura ali por volta de 3 minutos e essa pessoa já entra em sono REM, certo? E o que acontece quando você entra em sono REM? Sim, atonia muscular. Então, sem o músculo contraindo aqui para segurar a sua cabeça, o que acontece? Bate e volta. Pronto, simples assim. Isso acontece porque a pessoa entrou em sono REM. E a outra, né, situação, paralisia do sono. A ideia é basicamente a mesma, né? Por que você acorda ali do nada durante a noite e não consegue se mexer? Bom, isso ocorre porque você acordou durante o sono REM. E como a gente já sabe, durante o sono REM, o que acontece? Atonia muscular. E aí pronto, você não consegue mexer seus músculos, né? Eles vão permanecer relaxados. Inclusive músculos ali que atuam no processo de fala, né? Então muitas vezes você também não consegue gritar, né? Falar nada, o que aumenta ali, né? Aquela sensação de desespero. E até porque, né, muitos episódios desses são acompanhados de alucinações, né? Então algumas pessoas ali relatam ver coisas, ouvir coisas, até sentir um peso, né, sobre o peito. Enfim, né, são relatos aí muito comuns, né? E por fim, né, alguns estudos ali evidenciam, né, que alguns fatores, né, podem contribuir, né, para esses episódios, né? Entre eles a gente tem o consumo excessivo de álcool, né, e de algumas outras drogas também, nível elevado de estresse, nível elevado de preocupação, né, de cansaço e também baixos níveis de melatonina, né, nosso hormônio do sono, né, aí. Além disso, né, nesse sono aí a gente percebe também aí a ereção, né, peniana durante o sono REM e também, né, é o sono ao qual a gente associa, né, os sonhos, né. Entretanto, né, hoje em dia a gente já sabe aí que também, né, ocorrem sonhos durante o sono não REM, mas a questão é que os sonhos do sono não REM, eles não são capazes de estimular áreas do nosso encéfalo responsáveis pela memória, diferente dos sonhos tidos durante o sono REM, né, que são capazes aí de estimular áreas de memória e a gente consegue se lembrar deles, né? E aqui também, cara, me veio algo aqui à cabeça agora, né, que muito interessante até, que são os chamados distúrbios do sono REM, né, que nada mais são do que aquela situação em que não ocorre, né, a atonia muscular durante o sono REM. E isso leva a consequências muito curiosas, né? Que é o fato das pessoas ali, né, elas participarem ativamente dos seus sonhos, né? Então, se ela sonhar, sei lá, que ela está lutando com um ladrão, que ela está lutando MMA, sei lá, ela pode virar para o lado e dar um murro na pessoa lá que está dormindo do lado dela. Exato, se ela está sonhando que ela está correndo, escalando alguma coisa, ela pode levantar da cama, sair correndo, tentar pular o muro, enfim, são episódios assim bem curiosos. Inclusive há alguns relatos, né, bem curiosos mesmo, de pessoas ali que elas saíram para dirigir, né, dormindo, saíram para comprar coisas e até agrediram pessoas aí, né, desconhecidas, né, na rua. Bom, galera, chegamos ao final aqui do nosso vídeo, né, agora, e caso você queira se aprofundar, né, um pouco mais na fisiologia, né, de como esse processo ocorre no nosso organismo, neurotransmissores, regiões do hipotálamo, tudo, eu vou produzir um vídeo também, que eu vou deixar aqui na descrição, ou então vou deixar em destaque aqui no vídeo, onde a gente vai explicar todo esse processo aí de forma mais específica. No mais, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, compartilha com a galera e clica no sininho para ficar sabendo dos novos vídeos. E é isso, galera. Valeu e até mais.